Você pode pensar que conhece todos os pecados, os mais graves, os mais perversos, os que causam maior destruição. Mas o que vou te revelar hoje não é apenas um pecado qualquer. É o único pecado que, segundo as palavras do próprio Jesus, não será perdoado. Um pecado que não importa o quanto você se arrependa, o quanto você suplique, se você o cometer, a condenação é certa. É como estar à beira de um abismo sem fim, com o solo desmoronando sob os seus pés. E o pior: milhares de pessoas caem nesse abismo todos os dias, sem nem perceber. A maioria sequer imagina que esse pecado existe. E os poucos que sabem preferem ignorar, como se fechar os olhos pudesse protegê-los. Mas isso só os condena ainda mais. Você está prestes a descobrir o que muitos evitam falar, o que milhares ignoram por puro orgulho ou negligência. Vou te mostrar qual é esse pecado e como ele é cometido repetidamente por pessoas que se acham intocáveis até o momento em que é tarde demais. Então fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode ser a sua única chance de escapar dessa condenação eterna. Quer saber o que é? Prepare-se. A verdade pode ser mais aterrorizante do que você imagina. Há muitos pecados que atormentam a alma humana: adultério, assassinato, mentira, roubo. A lista é longa e assustadora, mas todos esses, por mais terríveis que sejam, têm uma coisa em comum: o perdão está disponível para aqueles que se arrependem de coração. Só que existe um pecado que ultrapassa todos os limites. Um pecado que não encontra misericórdia, nem mesmo aos pés da cruz. É o único ato que fecha para sempre a porta do perdão e abre o caminho direto para a condenação eterna. E se eu te disser que muitas pessoas o cometem sem nem perceber, que até mesmo aqueles que se dizem crentes, que pregam o Evangelho, podem cair nessa armadilha mortal? As palavras de Jesus são claras, mas ao mesmo tempo ignoradas por milhares. Ele disse: "Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada." Mateus 12:31. Você percebe o peso dessas palavras? Não é apenas um alerta, é um decreto definitivo. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar de forma consciente e deliberada a obra de Deus. Desprezar o Espírito que convence, que transforma, que guia para a verdade. Mas o que significa realmente blasfemar contra o Espírito Santo? É mais do que um simples ato de rebeldia. É um estado de endurecimento absoluto, uma resistência implacável contra a verdade, contra o próprio Deus. Imagine alguém que, mesmo diante da verdade, escolhe deliberadamente se afastar, que ignora os avisos, que zomba do Espírito que tenta resgatá-lo. Não é um erro cometido por fraqueza ou ignorância, é uma decisão consciente de rejeitar aquilo que é santo. Agora, se você acha que isso não pode te afetar, pense de novo, porque essa atitude pode começar de maneira sutil, como uma pequena rejeição, um orgulho que cresce, uma indiferença que se torna habitual. E quando menos se espera, o coração já se endureceu completamente. O mais aterrorizante sobre esse pecado é que ele não acontece de uma só vez. Não é como um ato impulsivo ou um deslize de um momento. É uma rejeição constante, um endurecimento progressivo do coração. E sabe o que é pior? Isso pode estar acontecendo com você sem que você perceba. Talvez você já tenha sentido o Espírito Santo te chamando. Aquele incômodo dentro de você quando algo está errado. A voz suave que sussurra ao seu coração para se arrepender, para mudar, para se render. Mas, e se você ignorou esse chamado? E se você rejeitou tantas vezes que agora nem consegue mais ouvir? Jesus alertou com clareza, não porque quisesse condenar, mas porque deseja desesperadamente te salvar. A blasfêmia contra o Espírito Santo é como se alguém escolhesse, deliberadamente, colocar uma barreira intransponível entre si e Deus. Não é que Deus não queira perdoar.
É que a pessoa se recusa a aceitar o perdão. Se recusa a reconhecer a obra do Espírito que tenta despertá-la para a verdade. E o pior de tudo, a pessoa que comete esse pecado nem sempre percebe o que está fazendo. Muitas vezes, ela pensa que está no controle, que está vivendo bem, que não precisa mais de Deus. Mas a verdade é que já se afastou tanto que o Espírito Santo não consegue mais alcançar aquele coração endurecido. E sabe o que é assustador? Quanto mais você rejeita, mais fácil se torna rejeitar novamente, até que um dia o coração se torna completamente insensível. Então, eu te pergunto, você tem ignorado o Espírito Santo? Tem sentido o chamado e rejeitado? Porque essa é a verdade mais dura que você pode ouvir hoje. Se você continuar resistindo-se, continuar se afastando, pode chegar o dia em que não haverá mais retorno. Mas se você ainda sente o chamado, se você ainda sente aquela inquietação dentro de você, então há esperança. O próprio fato de você estar ouvindo isso agora é uma prova de que Deus não desistiu de você. Então, não endureça o seu coração. Não ignore o chamado. Não se arrisque a cometer o único pecado que não pode ser perdoado. Porque um dia o silêncio pode ser definitivo. Se você quer restaurar sua fé, se quer se aproximar de Deus antes que seja tarde demais, então é hora de agir. Agora.